pode perguntar o que for preciso, eu não me furto a responder nada. Olha bem, na verdade, pastor Solon, o que aconteceu foi o seguinte, eu fui levado para ser conselheiro da igreja, né? E o senhor Gedeuti, ele me colocou mais tarde para ser o presidente do Instituto Bíblico, certo? Pois bem, eu já estudava, né? Eu sempre gostei de estudar a palavra e tudo, mas eu tive que estudar mais. E aí foi que eu fiz um curso de teologia mesmo lá dentro. E eu acho engraçado porque as pessoas que elogiavam as pregações que eu fazia, não sabiam eles que são pregações de um reformado, mesmo estando lá dentro. Então, existem determinadas coisas, existiam algumas coisas que eu tinha que falar, não tinha jeito, porque era o script, né? Mas aquilo que eu percebia que não dava para encaixar, então eu deixava de lado. Quando eu percebia que era alguma coisa irrisória, que isso aqui passa desapercebido, não tem grandes relevâncias. Né? Mas, assim, o fato é que os elogios, quem aqui ouve da Maranata, quem elogiava, quem dizia, olha, a mensagem está diferente, então eu vou falar para você, é a mensagem de um reformado. É simples assim. Então, por exemplo, eu preguei sobre o Peretes no Maranhão. Eu preguei sobre ser despenseiro dos mistérios de Deus no Maranhão. E eu preguei várias mensagens que são mensagens que não vieram de lá, que são mensagens de reformados. Entendeu? E, assim, eu fiz a teologia reformada. Tem até um irmão perguntando aqui. Eu nunca preguei quinta medida também, nunca preguei. Nunca preguei. Nunca preguei quinta medida, nunca preguei empirismo, nunca preguei quimerismo. Quimerismo e entropia, né? Entropia e quimerismo. Substância. Não, nunca preguei essas coisas, graças ao bom Deus, louvado seja Deus. E eu, na verdade, fui colocado uma vez, e aí o presidente disse assim, você tem que falar de quinta medida. Rapaz, que luta, e tinha gente lá que eu tinha que falar. Então, teve uma vez, minha esposa até me lembrou, olha, você teve que falar isso uma vez, mas só que eu citei e vazei, né? Porque se eu não falo, eu estava morto. Então, aí eu citei e tal, e pum, dali eu não falei mais nada, e vá, pô, se você falou, eu falei, a palavra eu falei, quinta medida. Mas o resto eu saí fora daquilo ali. Na verdade, não é só eu, tá? Eu não conheço nenhum pastor do Conselho Presbiteral que concorda com aquilo. Eu não conheço. Então, se eu vou causar problema para ele junto ao senhor Gedeuti, eu não sei. Mas não tem nenhum deles que concorda com aquilo. Nenhum deles. Nenhum deles. Nenhum. Então, assim, Mary está dizendo, sempre gostei das pregações. Pois é, Mary, eu pregava sempre pautado na teologia reformada. É claro que eu não podia assim, ser tão escancarado, né, para não... Mas aí as pessoas elogiavam, e quando elogiava, realmente eu sofria demais na mão do presidente lá, né? Aí o negócio era feio. Bom, mas aí a ruptura se deu exatamente assim, porque eu fui para ser presidente do Instituto Bíblico, eu tinha que estudar, iniciei o curso de teologia, comecei a estudar mais, e, na verdade, a teologia que eu fiz lá não foi reformada, não foi de linha reformada, mas daí, para e passo a isso, eu fui fazendo cursos, né, dentro da teologia reformada. E as mensagens, eu me maravilhei, porque a fé reformada é encantadora, ela é aquilo que eu falei, a gente só vai até onde a Bíblia vai, e nada além, nem fica nada aquém, e ponto final. Então, o meu desligamento se deu exatamente por conta disso. Eu tive que estudar. Então, quem estuda não vai ficar. Não vai ficar. Não dá. Eu não saí por conta, assim, as pessoas me perguntam, você viu? Não, eu não vi. Eu não vi.
as coisas, assim, entre aspas, que são chamadas de erradas, eu fiquei sabendo de fora para dentro, não de dentro para fora. Foi que o Ministério Público falou, foi que aquilo ali. Agora, eu já disse diversas vezes, eu seria leviano se eu dissesse que eles são desonestos, eu seria leviano, eu não posso falar isso. Eu nunca vi, aliás, eu nunca vi um pastor do Conselho Presbiteral lá receber coisas, tá? Eu nunca vi. E eu creio que não recebem, tá? Para ser mais enfático ainda. Eu trabalhei de carteira assinada, como o Daniel Moreira trabalhou, como o Furlan trabalha. Então, assim, de carteira assinada, e eu só trabalhei de carteira assinada porque o presidente queria me colocar como presidente do Instituto Bíblico, o senhor Gedeuti, então ele me botou para assinar a carteira. Ele me botou para assinar a carteira. Não foi meu pedido, eu não saí atrás, eu não pedi nada. E se eu espero que aqueles que estão em volta dele confirmem, porque, na verdade, eu fiquei sem dar a resposta que ele queria que eu fosse do Instituto Bíblico e botasse para funcionar, e eu não dava resposta, eu também não queria dizer não para evitar um problema, e então, e aí chegou um ponto em que ele na reunião disse, não, é agora, você vai decidir agora, e já está decidido, e você vai lá e Daniel vai acertar com você. Bom, foi nesse nível. E se o Daniel Moreira for sincero, e se ele for verdadeiro, ele vai confirmar o que eu vou dizer agora. O Daniel, nós estamos saindo de uma reunião e eu creio que ele não vai colocar em jogo, né, em risco, a vida espiritual dele, mentir. Eu creio que ele não vai fazer isso, né? Eu creio que não creio que ele fará. Mas o Daniel virou e disse assim, o Gedeuti pediu para conversar com você sobre quanto você quer ganhar. E nós estávamos ali na entrada, já descendo da reunião, estávamos já quase saindo da porta ali, e eu disse, olha, isso me constrange. Você diga ao Gedeuti que o que ele quiser pagar, porque eu não pedi para ser presidente do Instituto Bíblico, eu não pedi para ter carteira assinada, eu nunca pedi isso. Então, o que ele quiser, você conversa com ele e não toque mais nesse assunto comigo, porque você simplesmente só me diga o que ele acertou com você e ponto final. Foi assim, essa foi a minha postura e eu creio que o Daniel pode confirmar isso, se for necessário, né? Sempre foi muito constrangedor esse tipo de coisa, né? Eu nunca tinha experimentado isso, né? Tanto é que na época daqueles problemas todos, a Polícia Federal, a Receita Federal, o GAECO, tudo, eles viraram a gente de cabeça para baixo, eles, né, esmiuçaram a gente, né? Então, assim, se tivesse qualquer coisa, estava todo mundo no sal ali, né? Mas, como eu, os demais também não tinham, né? O único vínculo, não é vínculo, mas a única ligação que eu tive com a Maranata, antes de ser do Conselho Presbiteral, foi o que eu aluguei um local, que eu ganhei uma concorrência na Prefeitura da Serra, de ambulância, ganhei no pregão eletrônico, digo de passagem, né? Isso não foi nada de por fora. Aliás, quando me foi oferecido uma coisa lá diferente, eu disse não quero, né? E, enfim, né, assim, pela pessoa que eu estava trabalhando, né, para a prefeitura lá, falei não quero e tal, mas então me falaram, olha, a igreja, Anchieta, tem tem uma casa grande lá na Serra que está desocupada, está sem utilidade e tudo mais. Quem sabe você pede ao Gedeuti, ele vai alugar para você. E aí eu fui até ele, não tinha relacionamento com ele, não tinha, né, conhecia assim, né, como todo mundo conhece, mas não tinha relacionamento. Então ele alugou para mim, alugou para a empresa que eu era sócio, né? E a gente pagava tudo direitinho ali, do jeito que tinha que ser, conforme ele estipulou. E nessa época eu era um pastorzinho de igreja, não sabia nada,
acho que nem ele me conhecia direito. Eu também poucas vezes tinha falado com ele. E eu fui até ele pedir, ele me cedeu. Eu sou grato a ele por isso, né? Agradeço a ele, porque me cedeu um local que eu não sabia onde eu ia alugar, e, enfim. Então, foi uma oportunidade. Como o imóvel estava parado, então eu creio que foi bom para a igreja e foi bom também para a empresa, porque o imóvel ficava perto de onde as ambulâncias podiam sair para atender as pessoas, né? Então, a localização era importante, porque você não podia atrasar no atendimento, né, sob pena de morrer um paciente lá se chegar atrasado, entendeu? Então, tinha que ser um ponto bem centralizado, e nesse ponto tinha. Sou muito grato ao senhor Gedeuti por isso, né? E, no mais, foi esse era o meu único vínculo, nunca tive outro. E, por isso, todos nós somos investigados e tudo, e até eu falo com o Joaquim, olha, eu nunca vi nem o Alexandre Brasil receber, nem o Diniz receber, nunca vi a Daíso receber, nunca vi, nenhum deles. Eu nunca vi. Se acontece agora, pelo menos na minha época, era algo que não só eu penso assim, mas os demais também pensavam assim, que nenhum desses recebiam absolutamente nada, né? Eu sei que eles estão na mesma condição em que eu estava, né? Aprisionados. Não foi fácil sair dali, sabe, Saulo? Eu era realmente maranático mesmo. Eu era mente fechada. Eu tinha, sabe, para mim era aquilo e acabou, tá? Eu era meio xiita mesmo, fanático, né? E, pois bem, e aí o que aconteceu? Como eu comecei a dar aulas e tudo, e o seu Gedeuti me colocou para pregar lá no Senado Federal, acho que foi no Senado, foi no Senado. E lá em Brasília, depois nos grandes eventos da igreja e tudo mais. Bom, então, eu nunca pedi para pregar, nunca pedi para nada, ao contrário, ele começava a insinuar, chamando, dizendo, porque o sobrinho neto dele, chamado Huguinho Gueiros, abriu um canal no YouTube. O Huguinho Gueiros é sobrinho neto, é neto do pastor Jabes. Pastor Jabes é quem eu tenho todo o respeito, meu carinho, minha consideração. Foi o meu primeiro pastor, aprendi muita coisa com ele, pastor Jabes, um homem correto, um homem reto, um homem íntegro, e inclusive trabalhou com meu pai trabalhou com ele como procurador do Estado também, pastor Jabes foi procurador, e eu tenho um carinho muito grande pelo pastor Jabes. Queria, claro, sinto vontade às vezes de ir lá, dar um abraço, mas eu não sei, né? Acho que não está na hora, ou não sei se devo fazer. Então, é importante dizer isso, que esse aspecto, né, eu saí de lá e eu tive que apanhar muito para sair. Para Deus arrancar a minha religiosidade, foi uma luta, Sol. Foi uma luta. Eu olho para essas pessoas que às vezes criticam, falam de mim e tudo, eu digo, meu Deus, eu já fui maranático assim, sabe? É claro que assim, eu sempre procurei não ser ofensivo, né? Tem pessoas que têm viés e tudo, em algumas vezes você acaba agindo de forma ruim, mas isso me faz mal, eu não gosto. Depois eu fico, sabe? Eu fico mal, não me faz bem. Então, mas eu apanhei demais para aquela casca de religião sair de mim. Essa que é a verdade. Eu não saí por conta de nada, porque eu acreditava, sabe, Solo? Eu acreditava, eu estava lá dentro, eu acreditava que aquilo tudo que aconteceu, que não era verdade, eu acreditei sim, porque o fogo era tão grande, sabe, era chumbo trocado, que você não tinha nem tempo para analisar nada. Mas eu não posso acusá-los dessa coisa. A minha divergência, tirando aquilo que o Ministério Público falou, que é Ministério Público, que o juiz define, e, enfim, que eles dizem que tem a versão deles, que também
é um problema deles, né, com a justiça e com Deus. Acho que nem com a justiça mais, acho que prescreveu, né? Sei lá. Então, mas o fato é que para eu sair não foi fácil. Eu deixei muitos amigos, né? Deixei muitas pessoas queridas, e não é fácil você se desligar de um local onde eu passei 33 anos, entrei com novinho, né? E, poxa, você sai dali, é muito complicado, não é fácil. Tem pessoas que eu amo, estão ali dentro, sabe? Tem um carinho especial. Eu tinha um relacionamento muito bom com o Diniz. Diniz é meu primo, por parte de pai, né? O meu pai era o filho caçula, e eu sempre chamei o meu primo, que é o pai do Diniz, de tio, porque regulava idade com meu pai. Era um pouco mais novo, mas regulava idade. Então, eu cresci chamando ele de tio, né? Então, depois que eu fiquei mais velho, que eu soube que não era meu tio, era meu primo, né? Então, o Diniz é meu primo em segundo grau, uma pessoa que aprendi muita coisa boa com ele, um homem sério, assim, na conduta com as ovelhas, sempre muito educado, muito gentil, muito assim equilibrado na sua conduta, e gosto dele, sabe? Sinto falta, na verdade, né? Porque é um amigo que ficou para trás, entendeu? Mas ele falou até uma coisa na época, me mandou um WhatsApp dizendo que você trabalhou na sombra, você trabalhou pelas minhas costas. E eu nunca trabalhei pelas costas. A grande verdade é que eu já não suportava mais o que eu sofria, né? Não dava mais, não dava para aguentar. E ele mesmo me falou em algumas oportunidades, assim, eu não sei como é que se aguenta apanhar tanto, né? Então, foi isso. Então, meu desligamento se deu, basicamente, porque eu sabia das coisas erradas, das doutrinas erradas, eu já tinha abraçado, já estava estudando teologia reformada, mas como é difícil sair. Como é difícil sair. Eu queria, na verdade, entrar, e no Instituto Bíblico eu ia colocando algumas coisas, mas quando ele percebia que tinha coisas, aí ele batia, e quando o pessoal elogiava, então, meu Deus do céu, era uma tristeza. E aí eu me lembro que eu fiz uma enquete, né? Acho que no primeiro ano, depois do primeiro ano, eu fiz uma enquete, Saulo. Acho que eu nunca falei isso. Eu fiz uma enquete dos professores que davam aula no Instituto Bíblico. Meu amigo, meu irmão, eu não posso falar o resultado da enquete, mas, assim, rapaz, as avaliações de alguns deles foram terríveis, terríveis. E aí o presidente virou para mim e disse assim: você fez isso? Cadê então a minha avaliação? Cadê? Eu quero saber. Aí o que eu fiz? Quando o irmão que fez a avaliação, fez pelo Google, né? Tem um camarada era bom de internet, aí ele fez lá e tal, o negócio pelo Google lá e tal, enfim. O que eu fiz? Na hora que eu vi a avaliação, eu disse: some com isso, cara. Você vai tirar o nome de fulano aqui agora, meu filho. Você tá... Não, pastor, mas é enquete. Que enquete? Nem enquete, nem disquete, nem nada. Eu não sou doido de apresentar esse trem, não. Eu vou morrer, pai. Você tá doido? Eu já estou apanhando. Se eu apresentar um negócio desse, sei que vai me pendurar em praça pública lá e me vou deixar sangrar. Mas tem muita história que hoje é engraçado, sabe? Mas e o medão? Ai, ai, mas um tempo assim que um tempo de aprendizado, sabe? Tempo de muito aprendizado. E eu acho até, agora eu vou me utilizar de algo. Eu creio, Solon, que nenhuma luta que a gente passe, nenhuma ofensa que a gente recebe, nenhuma crítica, nem uma calúnia que seja,
nada vem por acaso. Eu creio, um reformado, ele tem como princípio básico a soberania de Deus, sabe? Eu creio nisso. O meu Deus, o nosso Deus é soberano. Ele age de forma soberana e nada, absolutamente nada, escapa ao seu domínio. A Bíblia diz que é ele que alimenta os pássaros. Para e analisa o que ele diz, né? Olhai para os pássaros, não semeiam, não cegam, e contudo o vosso Pai Celestial os alimenta. Não é a mamãe pássaro que coloca a minhoquinha no biquinho do passarinho. É Deus que os alimenta. É isso que um reformado crê. Na soberana vontade de Deus, nas coisas mínimas e nas coisas grandes. Deus estipulou um lugar, riscou e disse: a água do mar vem até aqui e daqui não passa. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Esse é o Deus que governa tudo e nada escapa ao seu domínio. Ele tem as rédeas da história em suas mãos. Não se levanta, a Bíblia diz que ele levanta reis e ele abate reis. O domínio dele é total, é pleno. O livro de Salmos diz que ele governa, que ele administra tudo que acontece na terra. Então, eu creio nisso. Eu estou fazendo essa volta toda para dizer, tudo que eu apanhei, tudo que eu vivi, na verdade, é uma forma de eu dizer, foi bom, foi importante. De alguma maneira, Deus se utilizou disso para trabalhar em mim. Sabe? Deus nos prova de diversas formas, Saulo. Você se lembra quando Absalão tomou o reino e Davi sai com a cabeça coberta, descalço, né, com algumas pessoas, e Davi sai chorando, né? E alguns que estavam com ele choravam também. E, de repente, Simei começa a maldizê-lo, né? Joga pedra, levantar poeira, vai, é isso mesmo. E um dos valentes de Davi disse assim, se o senhor me der a ordem, eu faço calar a boca desse cão. A resposta de Davi é extraordinária. Ele diz, deixa ele falar, é Deus que permitiu. De alguma maneira, há algum proveito nisso. Então, o que eu vejo é, Deus trabalha muito em nós para depois trabalhar através de nós. Deus vai moldando o nosso caráter. E a Bíblia ensina a nos humilharmos diante da potente mão de Deus. E Ele, a seu tempo, nos exalta. Então, as humilhações, as pancadas e tudo, fazem parte da vida do crente. E quando a gente não quer aprender uma coisa, aí é que Deus pega você mesmo. Né? Você pega, por exemplo, o livro do profeta Abacuque, é um exemplo para nós. Eu sempre cito. Deus disse assim a Abacuque, Abacuque, o meu povo não faz o que eu quero. Então, Abacuque, eu vou usar o chicote dos caldeus, de uma nação ímpia para chicotear o meu povo aprender. Foi assim que aconteceu comigo, Sol. Já que você estudou teologia reformada e você continua nesse chove não molha, então chicote no seu lombo até sair a casca da religião. Foi assim que Deus tratou comigo. Então, eu não vejo, assim, não sinto ódio por Gideuti, nem nada. Eu desejo muito que ele se arrependa dos pecados, que ele verdadeiramente se converta a Deus, que ele conheça o verdadeiro evangelho, né? O evangelho que ele deve ter vivido, porque experimentou viver um tempo na presbiteriana. Então, eu espero que, assim, no final da vida, se eu fosse um parente, tivesse a oportunidade, eu iria até ele, não para discutir, nem nada, para orar com ele, para dizer, está chegando no final da vida, sabe? Se arrepende, busca a face do Senhor. Não é certo fazer isso com as pessoas, não é certo humilhar pessoas, sabe? Muita gente ferida, muita gente machucada. Então, não é assim. O governo do Espírito não pode ser dessa maneira. A Bíblia é a maior autoridade, não é o senhor, não sou eu, não é ninguém. A Bíblia é a maior autoridade na igreja. Nós somos servos da palavra, ministros da palavra, é serviçal da palavra. Estamos a serviço da palavra. Eu não posso usar a palavra a meu bel prazer.
e impor ao texto sagrado alguma coisa que está na minha mente, isso é, eu tenho a mensagem, só preciso achar o texto, né? Eu já tenho o sermão, só preciso achar um texto que encaixe com o que eu quero. Aí tiro o texto do contexto e aplico o que está na cabeça. Não, não é certo isso. Deus não tem compromisso com o que eu falo. Deus não tem compromisso com o que eu penso. Isaías capítulo 55 diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca, diz o Senhor. Sairá e não tornará para mim vazia, antes cumprirá o que me apraz. Então, o compromisso de Deus em cumprir o que apraz é com a palavra que sai da boca dele, não da boca de Anchieta. Por isso, quando eu prego, eu preciso ser fiel na exposição da Escritura. Né? Por quê? Porque Deus vai operar. É a palavra que saiu da boca dele. Então, se saiu da boca dele, ele tem compromisso com essa palavra. Então, nós temos que ser fiéis, porque quem faz não sou eu, não é a minha eloquência, não é a minha articulação, não é a minha oratória. Aliás, eu nunca fiz curso de oratória, né? Nunca fiz, nunca me interessei em fazer. Né? Um dia, quem sabe, né? Depois que passar aqui, vou entrar no mestrado agora do Instituto Puritano dos Estados Unidos, né? Instituto Puritano Reformado, né? Nós vamos entrar agora em agosto, então tem chumbo pesado aí pela frente, vai ser mais pesado ainda, muita coisa para estudar. E quando eu saí, eu achei que eu sabia, assim, eu acho que eu sei alguma coisa. Meu Deus do céu, mas você precisa aprender tanto. Eu tô assim, eu tô assim na Bíblia, só arranhando pelo lado de fora ainda, né? Eu preciso conhecer mais da palavra de Deus, eu quero conhecer mais. Às vezes me dá uns ataques assim, sabe? E eu digo, Senhor, me dá uma bênção para que, ao invés de correr sangue nas minhas veias, faz correr os versículos, faz correr a tua palavra aqui, sabe? Eu preciso da palavra de Deus, eu não posso viver sem a palavra de Deus. É a palavra de Deus que me mantém de pé, é a palavra de Deus que me sustenta. Eu sou um miserável pecador e eu dependo unicamente da graça de Deus. Cheguei até aqui pela graça e tem um pregador que eu gosto muito, Paul Washer, e ele chega a afirmar dizendo: eu preciso da graça de Deus até para amarrar os meus sapatos. E é exatamente isso que nós somos, né? Dependentes da graça de Deus.